Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos em mais uma live. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no cérebro das crianças ou dos indivíduos que têm o TDAH. O que vocês acham? O que pode acontecer no cérebro desses indivíduos? Então, o tema de hoje vai ser quais são os mecanismos das monoaminas, o que acontece com as monoaminas cerebrais quando o indivíduo tem TDAH e como é que atuam as medicações nesse cérebro, como é que são os mecanismos de ação dessas medicações que não são tão usadas por muitos clínicos, pediatras e psiquiatras e neurologistas para esses indivíduos que têm esse diagnóstico. Então vamos lá? Então é o seguinte, quando a gente está falando de um indivíduo que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós estamos falando de um indivíduo que ele vai ter 3 sintomas altos. Os 3 principais sintomas que ele vai apresentar é déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. E por que acontecem esses sintomas? Acontece uma desregulação no córtex pré-frontal, tá? E como é que acontece essa desregulação? Na verdade, no cérebro normal, nós temos uma liberação que nós chamamos de liberação, uma liberação gradual e uma liberação que é de forma lenta e linear de dopamina e noradrenalina. Contudo, não é isso que vai acontecer no cérebro de quem tem o TDAH. O que acontece no cérebro deles? Eles podem ter uma hipoliberação dopaminérgica e noradrenérgica. Como eles podem ter também uma liberação fásica, ou seja, uma liberação rápida de noradrenalina e dopamina. Então, uma liberação que começa de uma maneira que inicia rápido e termina rápido, inicia rápido e termina rápido. Isso seria uma liberação fásica. Então, todos os indivíduos que não têm uma liberação linear e uma liberação lenta de dopamina e noradrenalina vai apresentar sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. Então, não só a gente pode ter tido a liberação, mas se ela não acontecer dessa maneira lenta e linear, o indivíduo pode apresentar esses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas é isso, quando tem uma liberação linear, que é uma liberação dopaminérgica e noradrenérgica de uma maneira linear e contínua, nós estamos diante de um indivíduo normal. Se essa liberação está baixa do nível necessário de noradrenalina e dopamina, esse indivíduo vai apresentar um déficit de atenção e uma hiperatividade. E caso essa liberação pode estar de uma maneira fásica, que começa e para, começa e para, começa e para, esse indivíduo também vai apresentar um prejuízo de atencional e uma hiperatividade. E me dizem como é que vai acontecer, como é que vai atuar as medicações desses indivíduos, como eles vão melhorar com as medicações que a gente tem atualmente. Então, quando a gente entra com estimulante, a gente entra com a estimulante de uma maneira que o nível noradrenérgico, dopaminérgico, se torne de uma maneira mais linear e mais que seja liberado de maneira gradual, como se fosse o cérebro normal. Mas a gente já não pode iniciar já fazendo uso da medicação de liberação lenta. Por quê? Que a gente já não começa de cara já fazendo uso de estimulantes de liberação lenta? Porque esses indivíduos podem precipitar uma crise convulsiva. Então a gente tem preferência para dar aquelas medicações em que o indivíduo comece a fazer uso e a gente consiga tirar do corpo desse indivíduo de uma maneira mais rápida, caso ele abra um quadro convulsivo. Então, quando a gente dá, por exemplo, uma Ritalina de liberação rápida, ela tem duração aproximadamente de 3 horas e o momento plasmático mais alto que ela encontra é 30 minutos após o uso. Então, a pessoa começa a fazer o uso da medicação, 30 minutos após o uso ele já chega ao nível máximo da medicação e até 3 horas essa medicação não estará mais no corpo desse indivíduo. E a partir disso, a gente notando que esse indivíduo não tem um prejuízo
não tenho uma crise convulsiva, não tenho crise de arritmia, não tenho nenhum prejuízo, a gente pode depois optar por um estimulante prolongado. Inicialmente, a gente faz então o uso de estimulantes que têm breve duração, para ver como é que é a adaptação desse indivíduo, e a gente faz uma dosagem que vai de 0,4 a 1,5, pode ser até 2 miligramas por quilo. Então a gente pega o peso desse paciente e multiplica 0,5 pelo peso desse paciente e sabe a dosagem que a gente já pode entrar com a Ritalina. Geralmente a gente não entra de uma maneira muito rápida, a gente entra em torno de 10 miligramas e vai subindo 5 miligramas até a gente achar uma dose que tenha sido boa para esse paciente, ele consiga se concentrar e conseguir fazer outras atividades também. Aí, a partir daí, a gente tem a opção de entrar com metilfenidato ou outro estimulante de longa duração. Então, quando a gente fala do metilfenidato de longa duração, a gente vai falar de uma medicação em que ele vai começar a se liberar dopamina e noradrenalina de uma maneira linear, gradual, que vai atingir um pico bem alto logo que o indivíduo ingere a medicação. Depois disso ele vai ter uma queda, contudo ele não vai ter uma queda tão brusca de noradrenalina e dopamina, vai ser uma queda sutil e vai manter uma maneira linear um pouco, e aproximadamente 4 a 5 horas depois ele passa a ter outro pico noradrenérgico e dopaminérgico, sobe um pouco de novo, depois ele vai descendo de uma maneira gradual. Então ele passa a ter 2 picos, noradrenérgico e dopaminérgico, e ele fica também permeando entre esses 2 picos, mas não chega a cair com tudo. E nós temos outras medicações, que é o Concerta, por exemplo. O Concerta também é um metilfenidato, ele não tem picos como a Ritalina LA, como eu falei brevemente, ele vai ter um aumento linear de noradrenalina e dopamina, vai chegar no nível máximo da medicação, vai se manter linear e vai cair no fim do dia, tá bom? Essa medicação é muito utilizada em pacientes que têm ansiedade, porque ele não faz nenhum pico, então esses pacientes têm um benefício em usar o Concerta, tá? E tem outras medicações que não são estimulantes, que também são usadas para os indivíduos que têm o TDAH. E por fim, nós temos o Venvanse, que atualmente está sendo muito utilizado. Ele vai fazer uma liberação noradrenérgica e dopaminérgica de uma maneira bem potencializada. Logo que o indivíduo faz o uso da medicação, aí ele começa a ter uma queda, mantém de uma maneira linear de novo, sobe por mais uma vez, desce, mantém de maneira linear e sobe por uma terceira vez e desce novamente. Ou seja, o Venvanse ele tem 3 picos noradrenérgicos e dopaminérgicos, só que contudo, como as outras medicações de longa duração, nunca vai ter uma queda significativa, sempre uma queda sutil, uma queda gradual, e logo depois ele sobe de novo. Isso faz com que o indivíduo fique bem durante a maior parte do dia. E, devido a isso, esses indivíduos não podem começar a fazer o uso já de cara de estimulantes de longa duração, porque essas 3 medicações que eu falei por último, elas têm duração em média de 8 a 12 horas. Imaginem só, se a gente começa a dar uma medicação dessa para o indivíduo, ele começa a ter um quadro convulsivo, tá? Então, é uma medicação que é difícil tirar do corpo, então a gente precisa fazer alguns testes antes. Uma queixa com frequência, que vem muito em consultório, é enxaqueca com o uso de estimulantes que têm picos, e nesses casos a gente também tem uma preferência pelo Concerta, que só ergue e mantém de uma maneira linear por um longo período, tá? E no final do dia que tem uma queda. E os pacientes que têm transtorno de humor, a gente também pode fazer o uso de estimulantes depois que a gente faz o tratamento do transtorno de humor, depois que a gente estabiliza esses pacientes. É muito comum a gente ter na prática clínica pacientes que têm transtorno de humor comórbido com TDAH, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Tá bom? Até a próxima!